Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rafael Penamorim. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre ancoragem, tá? Só que antes disso eu quero comentar num vídeo anterior que eu falei sobre o fólio, né? Que às vezes algumas embarcações, alguns veleiros têm o fólio na quilha, tá? Na sua quilha. Na verdade é um hidrofólio, o termo correto, tá? Conceitualmente falando, é um hidrofólio. Porque todos os fólios são aquele elemento que causa um efeito. O aerofólio, no caso, o efeito aerodinâmico, e o hidrofólio, o hidrodinâmico. Então, corrigindo, né? Só esse termo conceitualmente correto de se falar é o hidrofólio. Algumas quilhas têm hidrofólio. Bom, voltando ao assunto desse vídeo, né? Ancoragem. Bom, o que é ancorar? Ancorar é fundear, tá? O termo náutico correto, utilizado no meio marítimo e náutico, é fundear a sua embarcação através da âncora, tá? E o que é a âncora? É o ferro, tá? Então você vai se utilizar do ferro para fundear a sua embarcação num fundeadouro, que é o lugar onde você vai fundear, né? Você vai ancorar a sua embarcação. Então o local ali se chama fundeadouro. Bom, na maioria das vezes a âncora ela é presa na embarcação através de um cabo, normalmente um cabo de aço. Mas pode haver, normalmente na maioria hoje os barcos mais modernos, né, se utiliza, principalmente veleiro, se utiliza corrente, né, elos de corrente, que são chamados de elas de amarra, ou seja, somente amarras, tá? Então, você através das amarras, preso o ferro, você vai fundear a sua embarcação num fundeadouro. E a tensa é um nome utilizado para dar qualidade ao fundo, então, do mar. Então, a melhor tensa, normalmente, acho que quase que unânime, é a lama. E também aquele lodo bem espesso, condensado, em alguns fundos de algumas represas, ou até mesmo em alguns lugares, em alguns mares, né? Em algumas praias, tem o fundo onde tem o lodo, aquele lodo espesso, também é muito bom, é uma tensa muito boa para fundear. Outra coisa, outra tensa que normalmente é o local que a pessoa mais fundeia, é a areia, aquela areia fina, mais condensada. Tem aquela areia um pouco mais granulada, que já vai perdendo a qualidade da tensa. Tem o cascalho, tá? E jamais em fundos de pedra, porque senão você pode correr o risco de perder a sua âncora ou o seu ferro, tá? Então, qual o objetivo, né, do ferro, né, da âncora? E você fazer o fundeio da sua embarcação, justamente para que ela não fique à deriva. A deriva do vento e a deriva da correnteza. E até mesmo sob a influência da maré, tá? Então, mesmo porque a maré vazante ou a maré enchente, ela traz consigo uma correnteza natural, tá? Então é importante para que ela não fique à deriva. Então, recapitulando rapidamente, nós sabemos que a âncora, o nome é ferro, tá? Fundear é o mesmo que ancorar. Fundeadouro é o local onde você vai fundear, né? A tensa é a qualidade desse fundo, tá? No fundo do mar, no fundo do rio, de uma represa. E as amarras é a corrente que se utiliza para fazer todo esse processo. Bom, existem no mercado algumas âncoras, tá? A mais tradicional que a gente vê, que já quase nem é mais utilizada, é aquela almirantado, que é normalmente aquela âncora que a gente vê nos desenhos animados, em alguns filmes, né, de marinheiro. Aquela âncora, né, tradicional, ela é chamada de almirantado. Porém, de uns tempos para cá, nós temos a Dunford, que é muito utilizada até hoje, tá? Nós temos também a Bruce, que também é muito utilizada, e uma das mais recentes é a Rokna, ou Rokna, acho que é Rokna que se pronuncia, a Rokna, que também está sendo muito utilizada, está inclusive substituindo a Dunford e a Bruce.
A Bruce e a Dunford tá ficando como âncoras reservas, tá? A mais utilizada agora parece que realmente no mercado é a Rockna. Procura ver sobre a Rockna os tamanhos e pesos dela para determinados tamanhos de embarcação, que isso influencia também, tá? Ou seja, conforme o tamanho da sua embarcação, maior tem que ser a âncora, né? Para suportar o peso, né? E aquela potência que é utilizada que a correnteza faz, aquela força no cabo ou na sua corrente, que são as amarras, tá? Outra coisa que queria comentar também, que é de extrema importância, existe um procedimento padrão, tá? Para fazer a ancoragem. Como é feita a ancoragem? A proada para o vento, ou a proada para a correnteza, ou a proada para o que for maior, tá? Onde a intensidade estiver maior, é ali que você vai aproar a sua embarcação, vai lançar o ferro, né? Junto com as amarras. A hora que tocar no fundo, você vai dar motor, máquina, né? Máquinas ou motor a ré, até sentir ela unhar, tá? Unhar é quando ela prendeu no fundo do mar, na tensa, tá? Prendeu ali no fundo do mar, é unhar. E como você não unha com a embarcação com perfeita eficiência, tá? Ela agarra. O agarrar é quando ela não unha de fato, ela não prende, tá? É agarrar. Eles chamam de agarrar. Unhar é quando ela prendeu e tá tudo certo. Você desliga o motor e você tá ancorado, tá fundeado. Isso é importante. Outra coisa que é importante também é que existe um critério com relação à profundidade da sua ancoragem. Em tempo bom, tempo normal, a sua embarcação, você vai soltar de amarra, de corrente, tá, o ferro, 3 vezes mais a sua profundidade. Vamos supor que você esteja a 3 metros de profundidade. Vezes 3 são 9 metros de amarras que você deve soltar, tá? É óbvio que você pode soltar 10 metros, ou seja, uma margem para mais é sempre bom. Nunca trabalhar com uma margem, ou seja, até o limite é bom, 3 metros. Abaixo disso, você já compromete a sua ancoragem, tá? O seu fundeio. Para tempo ruim, com ventos de até 35 nós, nós estamos falando de ventos aí de quase 70 km por hora, tá? Ou seja, é um vento super alto, né? Nós estamos falando de vento de 65 km por hora. Então, com ventos de até 35 nós, o ideal é que você faça o seu fundeio, tá? Com 5 vezes o valor da sua profundidade. Ou seja, se você está a 3 metros, vamos utilizar 3 metros. Você vai, vezes 5, 15. Então você vai soltar 15 metros de amarras, tá? Novamente, soltar um pouco a mais não tem problema algum. É até uma questão melhor de segurança. E para mar, aonde o vento, a correnteza, ou o que for maior, acima de 35 nós, tá? Nós estamos falando principalmente vento, lugares ali tipo do Caribe, onde às vezes entra ciclones, entra maremoto, uma série de situações bem complicadas, que nem ciclones, né, furacões. Acima de 35 nós, você vai utilizar 7 metros o valor da sua profundidade, tá? 7 metros não, perdão, 7 vezes. Então 7 vezes 3, 21, né? Então você vai utilizar 21 metros de amarras para poder segurar a sua embarcação. Esse é mais ou menos o padrão utilizado, tá? Claro que você pode soltar um pouco mais. E dependendo de lugares onde há furacão, recomenda-se soltar 2 âncoras, tá? Alinhados de forma simétrica, para que você divida a força nos cabos em 2, tá? Para ter uma segurança maior. Isso só em casos mais extremos, tá?
ou lugares até mesmo onde não está conseguindo fazer o fundeio correto, a âncora não, o ferro não está unhando, também é bom você ter uma segunda âncora em algum lugar para você prender a sua embarcação. Tá? E para finalizar, existe uma tal de boia de arinque, tá? Que ela é utilizada no fundeio, que é justamente para ela fica na sua vertical, ela fica na vertical da sua âncora, para mostrar não só você, mas para outras embarcações que ali está a sua âncora. Porque você tem um giro, certo? Você tem um raio de giro numa circunferência em volta da sua própria âncora, em volta do seu próprio ferro. Então a boia de arinque ela fica na vertical ali, mostrando a referência, tá? Principalmente para as outras embarcações, porque a sua embarcação sempre vai aproar para o vento e para a correnteza. Então ela pode a qualquer momento dar um giro de 360 graus. E é bom que aonde você for fundear, a sua quilha da sua embarcação, o fundo da sua embarcação, o calado da sua embarcação, fique desobstruído de qualquer meio, tá? Porque a sua embarcação ela pode dar uma volta de 365 graus em torno da sua âncora, em torno do seu ferro. Então, para isso serve a boia de arinque, normalmente na cor amarelada, tá? Para fazer essa referência. É isso, pessoal. Hoje eu só tenho um pouquinho sobre isso para falar para vocês, né? Sobre ancoragem. Tem muito mais assuntos, nossa, é muito mais amplo do que isso, mas é só um pouquinho, né, do que eu estou aprendendo e compartilhando e deixando registrado aí no meu canal. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam e agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.